Capricórnio, bem-vindo à sua energia da semana. Para ativar essa energia, coloque essa frase aqui nos comentários, ok? Salve o vídeo para ouvir os direcionamentos ou minimamente tire print para que você consiga ler a frase e se conectar com a energia da carta, caso necessário, no decorrer da semana. Bora lá? Para alcançar o alto, primeiro você precisa se livrar do que te prende no chão. Para alcançar o alto, primeiro você precisa se livrar do que te prende no chão. Para alcançar o alto, primeiro você precisa se livrar do que te prende ao chão. Capricórnio, essa semana você só não voa se você não quiser. Nas entrelinhas, é isso, não tem nem muito o que falar. Vamos ver o que a energia traz. Mas aqui não é voar que nem um passarinho, não. É que nem um foguete na máxima potência. Mas se você não quiser, é questão de livre-arbítrio. Já fica a dica. Bora lá? Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Mais uma tarô signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e aqui sim você encontra energias diárias para o seu signo. Lembrando que são leituras gerais, ok? Então, pegue o que ressoar com o seu momento, com o que você está vivenciando. O que não ressoar, solte para o universo. E algumas energias, elas vão cascateando no decorrer da semana. E outras, né, o oráculo vai trazer para a gente situações pontuais para o seu dia a dia, ok? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, né? Ajuda a Vale nesse crescimento, tá? Nesse início de canal, ok? Aproveito para convidá-los a conhecer mais dois projetos que eu tenho, que é o Mais Uma Tarô, que são energias coletivas na força do pentagrama, e o Mais Uma Tarô Corrigira, que são energias, né, tiradas com o corre dos guardiões, ok? Tá na descrição do canal, tá? Os links, então dá uma procurada aí e te aguardo por lá também. E se você sentir, né, no seu coração de contribuir com a estrutura aqui dos vídeos, né? Aqui no canto esquerdo tem o QR Code para você fazer um Pix, tá bom? O e-mail do Pix é maisumatarô@gmail.com. Eu e meu povo ficaremos extremamente gratos com as ajudas que puderem ser encaminhadas. Então, recados passados, bora começar a energia da semana? Capricórnio, segunda-feira, respeite o tempo do processo. Capricórnio, é aquilo. Tem alguns que já ouviram a energia da semana e já querem, né, queimar a largada. Não é assim. Tudo tem o porquê e tudo tem o seu tempo. A gente nem sempre vai ficar sabendo os porquês, né? Isso tá no inconsciente espiritual, vamos dizer assim, né? Porque a gente até consegue acessar coisas do inconsciente, mas não é o caso aqui, tá? Mas o direcionamento é aquilo, não queime largada, tá? Para você chegar onde você tem que chegar, que realmente é algo extremamente próspero, realmente gratificante, realmente vitorioso, né? Você tem que respeitar o processo. Você tem que ir até o fim.
Então, cuidado para você não iniciar esse processo e parar no meio do caminho. Porque não está sendo no tempo que você quer. Não, persista. Você tem que ir até o final. Que é quando você chega lá, que você realmente se liberta de qualquer situação que tá te prendendo. Tá? Mas aqui siga o processo para você ter a vitória almejada com relação ao que você busca. Tá? Querer ser o espertalhão aqui de pular etapas vai dar ruim. Capricórnio, terça-feira, nós temos o sim. O sim da magia do Rubi, que é um sim que você tem que ter coragem, né? Por quê? Reforça a questão de você respeitar o tempo do processo, de você não querer pular etapas. Alguns aqui se questionando do porquê estão andando em círculos. Porque as coisas não estão acontecendo, porque você está dando voltas no mesmo lugar. E parte já está relacionado com a questão de você se prender a determinada situação. Tá? Porque você não quer cortar o laço. Por isso que o sim do Rubi de coragem veio, ó, socorro. Tá? Então, é aquilo. Para alguns, você já tem que fazer esse corte hoje. Para sair dessa energia que te prende. E outros é aquilo. Respeitando o seu tempo, o seu processo, é se programar para fazer esse corte. Para você conseguir alçar algo novo. Tá? E aqui, a coisa mais rara, mas vai ressoar com alguém, tá? Sim, alguns é a espiritualidade fazendo você parecer que você tá andando em círculos, que as coisas não estão movimentando, que as coisas não estão andando porque ainda não é o momento. Então, no fundo, é uma proteção, tá? Então, os guardiões estão aí te protegendo, te mantendo onde você está. Gente, essa situação é bem pontual, tá? Mas porque ainda não é o momento de você seguir, ok? Porque só depois, quando chegar o momento certo, que é a questão de respeitar o tempo do processo, é que daí a espiritualidade consegue fazer com que você se desprenda dessa situação, tipo falando, minha filha, agora vai, né? Agora é a hora, que daí você se liberta, tá bom? Capricórnio, quarta-feira. Reinar significa ter grandes responsabilidades. Capricórnio, muitos de vocês estão à deriva aí, em alto mar parado, porque vocês estão sendo teimosos, né? Porque é aquilo, tem gente que não quer mudar. E alguns até querem, mas não sabem como. E são teimosos em não procurar ajuda. Aquilo, eu quero muito tal coisa, mas tal coisa vai te exigir responsabilidade e você precisa sair, né, dessa situação. E você entender que toda e qualquer decisão que a gente tem para o nosso crescimento, que a gente quer alçar novos voos, novos lugares, tá? Traz com assim responsabilidades, tá? Então aquilo, você realmente quer voar ou você quer ficar à deriva? Você realmente quer voar ou você vai ser teimoso e ficar, né, com esse
com esse peso que te prende no chão. Você não quer assumir o foguete? Você sabe assumir o foguete? Sabe pilotar um? A responsabilidade. Você tem que tomar o controle. Respeitando o tempo do processo, lembra? Para que você chegue lá onde você tem que chegar. Tá? Então, é aquilo. Usando já a energia da semana, né? Para você entrar lá no foguete, que apareceu aqui na semana a questão de corte, você tem que cortar essa corrente. Mas você já entendeu a responsabilidade disso, né? Tá na sua mão sair dessa situação. E não ache que não vem a responsabilidade da escolha. Tudo que a gente decide na vida tem responsabilidade, tá bom? Mas é aquilo, ou você fica à deriva, teimoso, se mantendo onde você está, ou voa. O que você quer? Capricórnio, quinta-feira. Esta é a direção certa. Capricórnio, energia sendo reforçada aqui. Você já sabe o caminho que precisa ser seguido. Você já tá nesse caminho. É aquilo, não pare, que também foi dito. Você tem que concluir essa caminhada, chegar, ir até o final, tá bom? Então, no fundo, é você reforçar essa parceria com você. Você deixar de ser teimoso, você fazer os cortes necessários, porque a espiritualidade já sinalizou de você respeitar esse processo, tá? Que é algo extremamente próspero, vitorioso, mas você tem que parar de ficar dando volta, né? Que é algo que vai te trazer paz. Porque assim, o pêndulo, ele também gira, né? Mas aqui ele tá falando de direção. Você sabe a direção que você tem que seguir. E aqui, ó, independente delas, tá falando, ó. Parceria com você que te traz paz. Parceria com você que te traz paz. Ele não tá girando para nenhum dos lados, vamos dizer assim. Que daí é a questão de você ficar dando voltas e voltas, que é o que apareceu na energia da semana. Tá? Então, é aquilo. Assuma a responsabilidade, largue a mão de ser teimoso, de você seguir o que precisa seguir. Não para, não se prenda, não acha que vai ser impossível. Ou você fala, não, vai dar muito trabalho. Vai, amigo. Responsabilidade é isso. Mas é aquilo. Você prefere ter a sua paz? Ou você prefere ficar à deriva alheia? Pense nisso. Capricórnio, sexta-feira. Você carrega o medo. Não é o medo que te carrega. Capricórnio, é isso que tá fazendo você ficar paralisado, né? Quem tá te colocando medo? Você tem medo do quê? Alguns estão em situação de dificuldade aqui, que não conseguem se soltar da situação. Você precisa dar um jeito de comunicar isso para alguém. Esse medo seu, esse seu receio. Que é o que te impede de seguir. Que te impede de se libertar.
E com quem você vai comentar, a pessoa nem imagina o conteúdo do que você vai comentar, tá? Então, para alguns me veio nessa questão assim de eu tô nessa situação porque eu realmente não consigo sair, apesar de saber o que eu preciso fazer, que eu tenho que bater no peito, que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo. Mas você fazer isso, você sente que existe sim um alerta por trás, tá? Então, cuidado, mas não deixa que o medo te paralise. Tente contornar a situação de um outro jeito para que você saia dela o quanto antes, ok? E outros é aquilo. O medo tá te paralisando por N motivos. Então, alguns é aquilo. De assumir responsabilidade, de não dar conta, tá? Do que vem, de não querer sair da zona de conforto, tá? De medo de fazer cortes, de achar que você tá se enganando, né? Medo do que pode aparecer no meio do caminho, tá? Mas é aquilo, você já sabe que para você chegar onde você quer chegar, você tem que seguir. Não deixa que o medo te paralise. Porque aqui ele tá te paralisando, não é questão de sobrevivência. Só o primeiro caso, que são casos pontuais, que é questão de sobrevivência, tá, gente? Vocês já entenderam. Mas o restante é o medo tá paralisando mesmo, impedindo que você tenha a atitude necessária, né? Que não é aquele medo de sobrevivência, é o medo que paralisa, tá? Que cada um vai ter o seu motivo, mas essa transformação precisa acontecer. Não fique esperando que os outros façam por você. É você quem tem que ter a atitude e superar esse obstáculo, tá bom? Capricórnio, sábado, aumente suas habilidades. Capricórnio, a espiritualidade está trazendo a orientação aqui que para muitos conseguirem sair da situação em que se encontram, tem que se desenvolver, que é a questão de respeitar o processo, de você não pular etapas, de você não queimar etapas. E todas elas, ó, tá voltada com questão de iluminação, de clarear o caminho, de clarear a informação, de clarear a verdade, tá? Que é essa luz que vai te impulsionar, tá? Mas você tem que se desenvolver. Então, no que você tem que se desenvolver? O que você tem que clarear aí na sua mente? Porque você tem uma mente criativa, tá? Você tem que usar, você tem que colocar a sua imaginação em prática, né? Que tem a ver com essa questão de respeitar o processo. Como você vai se estruturar para sair dessa situação? Já que você não quer ficar mais à deriva, que você não quer ficar mais dependente, que você realmente quer alçar algo maior, que realmente você vai bater no peito e vai assumir as responsabilidades, tá? E, gente, até trazendo a situação que trouxe ontem, de pessoas que por algum motivo ainda, né, não conseguem sair da situação porque são coagidas de alguma maneira, vamos dizer assim, é aquilo, começa a se estruturar. Como? De alguma maneira você vai ter que usar sua imaginação para começar a ficar um pouco mais independente, começar a soltar, começar a trabalhar essa energia, tá? Que vai te dar a força necessária e o direcionamento necessário de como agir, tá? Então aqui é buscar informação, essa conexão, para que sua mente seja iluminada e você, apesar do medo, né, que você tem de agir com relação à situação,
ele vai estar bem direcionado, vai estar bem estruturado, vai estar amparado, inclusive, pela espiritualidade. Tá bom? Mas você precisa fazer algo também aí nos bastidores sem que a outra pessoa perceba. E você tem a criatividade necessária para você desenvolver isso sem fazer o outro perceber. Tá bom? Capricórnio, domingo. Nutrição consciente é equilíbrio entre prazer e saúde. E provações. Aprovação não é para fia sofrer e se lamentar. Aprovação vem para te educar e te fazer crescer. Sacode o pó e caminha. Então, Capricórnio é aquilo. Para você chegar onde você quer chegar e ir até o final, né? É aquilo. Você tem que respeitar o tempo de cada processo. Então, é aquilo. Como você nutre cada etapa. Como você se mantém em equilíbrio com relação a cada etapa do processo. Para que te mantenha firme, que te mantenha estruturado. Que por mais que seja um momento difícil, né, de provação, você não saia do caminho, você não saia do eixo, você não se mantenha na deriva, você realmente tenha consciência da responsabilidade que você tem que assumir, apesar de mais difícil que seja a situação, por mais provadora que seja, você sabe qual o caminho que você tem que seguir, o que você precisa desenvolver, o que você precisa nutrir, tá? Para que você, no momento certo, quebre o elo que te prende e voe para esse caminho mais que iluminado. Tá, então até faz sentido que, assim, alguns ainda, né, não fizeram o corte necessário porque não dá, né, das situações pontuais, mas você se estruturando, né, você desenvolvendo as habilidades, você vai saber o momento certo de agir e fazer o corte. Mas você tem que, apesar de cada aprovação que você vai passar, e alguns, né, da teimosia, você tem que se manter em equilíbrio, tá? Então, consciência e foque que qual a diferença do seu medo? É o medo que tá te paralisando por algum motivo, que precisa assim de uma ajuda, tá? Ou aquele medo de sobrevivência que também você tem que dar um jeito de comunicar a alguém para esse alguém te ajudar a sair dessa situação, que daí é uma ajuda diferente, tá? Porque daí é o momento que você corta esse elo e segue a vida, né? Tá bom, Capricórnio? Então, bora. Espero que tenham gostado da energia da semana e realmente ajudado alguém, porque tem situação bem pontual aqui. E nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.